Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Eliseu Nascimento, que é o primeiro parça aí da Polícia Militar a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, seja muito bem-vindo ao RDTV. Eu que agradeço por mais esta oportunidade de estarmos aqui, amplamente amparados no direito de poder estar explanando todo o trabalho que a gente tem feito no Legislativo em defesa aí da sociedade mato-grossense e também, em especial, a categoria de servidores públicos, a nossa gloriosa Polícia Militar e Bombeiros Militar. Deputado, primeiro praça aí da Polícia Militar, estar lá na Assembleia Legislativa com essa representatividade, Qual que é a importância disso aí para o senhor? Uma importância muito grande, porque sempre a classe dos militares, ela viveu apenas de favores, do parlamento. E hoje, tendo um representante que possa estar indo de frente, principalmente aos problemas que a categoria atravessa, que a nossa instituição Polícia Militar atravessa, a gente consegue hoje debater temas de grande relevância, principalmente aquilo que fere os direitos dos militares, a perca de direitos e também a luta nossa para que nós possamos levar investimento de melhor condição de trabalho, equipamentos e outros, que vai dar melhor condições de vida e profissional aos nossos militares. Deputado, o senhor diz que está engajado aí na defesa dos irmãos de farda, Hoje, quais são as causas aí que o senhor precisa defender em prol da categoria? Em pauta hoje nós temos aí, inclusive para hoje, uma audiência pública que vai dar um direcionamento aí à vida dos nossos policiais e bombeiros militares pelos longos anos que hão de vir. Hoje se trata-se do Código de Ética que está em discussão, inclusive essa audiência pública foi provocada justamente para que nós pudéssemos ouvir o Comando-Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, a equipe técnica que elaborou aí esse Código de Ética que aí está levando muito desconforto, muita tristeza, porque dentro dele tem muita crueldade, muito ato aí que inclusive fere a própria Constituição Federal e os direitos, a ampla defesa, direito aí à legalidade, fere direito aí, do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, a presunção da inocência, tudo isso aqui ele foi criado por uma lei, a ser implantado o Código de Ética foi criado por uma lei de um deputado federal, subtenente Gonzaga, que é lá do estado de Minas Gerais. Inclusive, estará na audiência pública para poder debater pontos que ele acha de forma totalmente arbitrária que foi colocado nesse Código de Ética que tentaram aprovar ele na Assembleia Legislativa recentemente em caráter de urgência, urgentíssima, com dispensa de pauta. Quando notamos essa presença desse projeto de lei, que vinha como uma afronta aos direitos dos militares, nós buscamos aí, junto ao governo, a retirada do projeto para que nós pudéssemos discutir e levar a conhecimento dos militares realmente o que existe ali, o que nós poderíamos melhorar. Então hoje nós estamos tendo essa discussão, está vindo aí os membros da ANASPRA, que é a Associação Nacional de Defesa dos Praças Militares, que irão aí fazer um trabalho de ampla defesa juntamente conosco, e um enfrentamento a esses artigos que foi colocado pelo próprio Comando-Geral da Polícia Militar, o comandante-geral que apresentou isso para o governo para poder votar como uma lei, e aí a gente vai para poder ter um debate sadio, e buscar fazer a retirada daquilo que é de extremo prejuízo para a categoria dos militares. Quais pontos, deputado, o senhor acredita que trazem prejuízo aí para a categoria, O que fica prejudicado para o militar, neste ponto, diretamente? Como afeta a rotina de um policial? Nós temos o artigo 49 desse projeto de lei aí, que é uma aberração. O artigo 49, ele afronta todos
esses direitos aqui, dignidade à pessoa humana, né, o direito à ampla defesa, tudo isso aqui ele é quebrado. É como se estivesse rasgando essa exigência da Lei 13.967 de autoria do subtenente Gonzaga. Por quê? Ali no próprio artigo 49, ele transcreve a seguinte colocação. Governador do Estado de Mato Grosso e comandantes gerais em caráter preventivo na instauração ou enquanto durar o procedimento ou processo, tá? Então, é enquanto estiver o procedimento aberto e durar o processo, que às vezes pode durar 5 anos, 10 anos, né, ou até 15 anos aí, sei lá, né, poderão fundamentadamente os comandantes gerais aplicar as seguintes medidas administrativas, a fim de resguardar a disciplina e a hierarquia. Isso aqui, esse artigo, ele completa toda a parte de crueldade que vem afrontar a Constituição Federal, que é aí, inclusive, o próprio direito do militar, né, ter aí a sua ampla defesa e também o respeito à dignidade humana quando o militar ele tem uma família, ele tem filhos na escola, ele tem esposa trabalhando. Para você ter uma ideia, o item 1, destituição e função ou comissão. Se o militar estiver à frente de um comando regional, comando de destacamento, comando de companhia, ele é retirado da função. Bom, até aí, tudo bem, né? Se o cara está numa condição de investigado, ele ser retirado dessa função momentaneamente, tudo bem. Só que aí vem a parte cruel após essa. Item 2, movimentação temporária de unidade militar. Ou seja, comandante geral, enquanto o cara está respondendo como suspeito ou qualquer coisa parecida, ele pode pegar o militar daqui, não interessa se o cara estava trabalhando, né, e vive na cidade há 10, 15 anos, como muitas vezes ele pode ser uma encomenda de algum grupo político, que às vezes o militar se desponta politicamente, é uma pessoa carismática e quista na cidade, ele pode ser retirado daquela cidade, ser mandado lá para a última cidade, pegar sua esposa, que às vezes está agregada ao emprego, seus filhos que estão matriculados estudando, sua casa própria ele vai ter que alugar ou desfazer dela, botar o cachorro, o papagaio, o periquito, tudo em cima de um caminhão aqui, pagar, porque o Estado não vai mais pagar o ônus da mudança, né, do militar de uma cidade para outra, pagar e ir embora para outra cidade. E se daqui 1 mês, 2 meses, o comandante-geral, lembrei de fulano, acho que lá ele está começando a ficar acomodado lá, tá começando a enraizar bem lá. Não, acho que eu vou mandar ele para outra tal cidade. Ele tem todo esse direito. Isso é inadmissível uma situação dessa. Entende? Então, essa é a segunda. A terceira, o recolhimento da carteira funcional. Vocês sabem quando que o comandante-geral pode fazer a retirada de uma carteira funcional de um profissional, de um militar? A partir do momento que ele é excluído, quando sai uma decisão e o próprio tribunal ele notifica o comando-geral que aquele policial militar ele está condenado, né, excluso das fileiras, quando é publicado. Então, aqui nesse caso, o militar ele pode ir lá para a fronteira, lá para a última cidade do estado de Mato Grosso transferido, né, e ter que trabalhar sem a identidade dele lá. Porque se o comandante-geral achou por bem recolher a identidade dele, ele recolhe. Então, quer dizer, ele está sendo condenado, aí é onde está a quebra de tudo aquilo que a gente falou, que ele está sendo condenado de forma antecipada. Item 4, o recolhimento do uniforme. Muitas vezes não foi nem o comando-geral que deu a farda para o policial, porque a maioria dos policiais que aí estão, ele veste a farda que ele próprio comprou. Desde 2014, a Polícia Militar não paga farda. Agora, no ano passado, através da nossa luta como deputado, buscamos junto ao governo, pagou lá uma troca de farda, mesmo ainda saindo ali tudo fora da medida, umas gigantes demais, outra pequena que não cabia nem na perna, né? Não fez uma programação correta para poder fazer a medida do militar de acordo com aquela roupa que ele veste, a farda que ele veste.
e acabou entregando. E tem militar que pegou essa farda e jogou lá pelo fundo do guarda-roupa lá, tá entendendo? Porque ele tinha que assinar que ele recebeu a farda para poder prestar conta aqui. E, infelizmente, ele possa ter aí a farda que ele próprio comprou sendo recolhida através desse item 4. O item 5, suspensão ou restrição do porte de arma de fogo. Mesmo que a arma de fogo seja particular. Então, o comandante-geral ele fica aberto a tomar a decisão de pegar a arma do policial, recolher ela, quando ele estiver apenas respondendo um procedimento. E essa arma que o policial comprou com o seu próprio dinheiro, que tirou o dinheiro de comprar da comida na boca dos seus filhos para comprar uma arma para sua própria defesa, para defender a sua vida, a integridade da segurança da vida dele, da família dele, ele ter essa arma dele recolhida. Além da arma, o recolhimento do registro da arma. É uma vergonha o cara mandar um projeto contendo uma parte ditatorial dessa. É uma centralização de poder na mão de um único homem. E o Código de Ética, ele veio para as polícias militares para ser colocado como uma forma de dar mais humanização ao trabalho do policial militar, porque nós tínhamos aí um RDPM arcaico lá da época entendeu? Da época do nunca lá, entendeu? Que o cara muitas vezes só dele sentar, mal sentado, ele já está passivo de tomar uma canetada. Acaba com a cadeia, de certa forma, da prisão administrativa, só que eles estão criando coisas piores aqui. E o intuito da lei, dessa lei 13.967, ela não veio para poder pegar a criação de um código de ética e montar um monte de coisas absurdas como é essa que está sendo colocada. Então foi recolhido. Além de tudo isso, a audiência pública é para acontecer aberta. Sabemos que dificilmente teremos uma grande quantidade de militares, até porque o comandante-geral, após a retirada do projeto e seguindo e vendo a pressão que todos os militares colocaram, e que hoje tem um deputado que não se cala, o que foi feito? Começou a fazer algumas reuniões nos comandos regionais, levando equipe técnica e ainda citando até que haveria audiência pública no dia 12 e meio com um tom né, indireto de ameaça, de coação, dizer bem assim, quem for lá na audiência pública, o comandante-geral vai estar lá, vai ter gente lá que vai estar de olho em quem vai estar lá. Isso é uma vergonha, isso é um abuso de autoridade. E ainda existe uma tentativa dentro desse Código de Ética a ser votado que quer acabar ainda, né, com o assédio moral e sexual, que é uma lei de autoria do deputado Romualdo, que foi aprovada ano passado e sancionado, que ela é colocada como uma lei para poder impedir esses assédios morais. Assédio moral, de muitas vezes o uso, né, do seu poder hierárquico para poder pegar e coagir as pessoas, né, os profissionais que ali trabalham. Então, assim, além de uma série de fatores aqui que retardam, inclusive, dependendo da punição que o militar pegar, ele toma 15 dias, 30 dias de suspensão e multa, gera uma série de quantidade de valor de multa. E dobra de trabalho, ele tem que trabalhar de graça para o Estado durante 15 a 30 dias. É inadmissível. Além disso, ainda tem uma série de outros fatores aí que só vêm a afrontar o que é hoje de mais digno, né, que é o direito à dignidade da pessoa humana, né, o direito à ampla defesa. Eles rasgam tudo. Isso aqui, na verdade, infelizmente, está rasgando os direitos constitucionais do ser humano, não vou nem dizer como militar, do ser humano. Deputado, cada estado teve autonomia para fazer seu projeto de lei, né, do Código de Ética Militar.
Por que isso está acontecendo aqui em Mato Grosso, né? A quem serve esse projeto de lei, né, que está aí? A quem serve, se não os militares? Porque foi criado por um militar, né? O senhor acredita aí num conflito de interesses dentro da corporação? Como que o senhor vê isso? Vergonhosamente, dentro dessas propostas existe até a proibição do militar procurar uma Assembleia Legislativa para pedir uma ajuda familiar, às vezes de saúde, às vezes de perseguição ou qualquer coisa, às vezes jurídica, porque o militar em seu serviço acabou batendo uma viatura, né? E aí ele está sendo condenado a pagar, né? Então existe uma série de coisas, o militar muitas vezes até para poder ir lá visitar um deputado, um amigo dele. Então, dependendo do cadastramento que o militar buscou uma ajuda ou qualquer coisa parecida numa Assembleia ou em qualquer outro órgão, ele está passivo de ser punido. Você sabia que está sendo colocado isso aí agora? Infelizmente, é mais uma novidade. É uma forma de pegar uma aberração. É uma aberração. Está ferindo o direito de ir e vir. Não é nem a questão militar, é o direito do cidadão ir e vir. É mais uma quebra na Constituição Federal. Como que um comandante-geral quer proibir um soldado, um cabo, um sargento, um tenente-coronel, um major, ou quem quer que seja, de ir num órgão público, fazer uma visita ou qualquer coisa, ou pedir uma ajuda? Como? Ele está ferindo o direito da pessoa de ir e vir. Isso é uma aberração, mais uma das aberrações, né? E uma série de outras aí que tem aí, que nessa audiência pública vai estar muito bem apimentada, né? Porque o debate ele vai acontecer de forma natural e a gente tem propostas para poder reduzir essa crueldade, né? Retirar essa crueldade. Ninguém aqui quer dizer que o militar que erra, ele não tem que ser punido. Lógico, tem que ser punido. Mas não podemos também criar dispositivo para poder punir pessoas que não merecem ser punidos ou ser punidos à altura, muitas vezes, porque a figura A não gosta da figura B. Então abre precedentes. E esses precedentes que a gente tem que ficar atento. Eu sou militar, sou policial militar. Servi a polícia militar por 18 anos. Eu nunca tive uma punição na minha ficha. Nenhuma. E eu sempre trabalhei na rua trocando tiro com vagabundo, prendendo bandido. Trabalhei 14 anos na Rotan, entendeu? Com o risco eminente de, em fração de segundo, errar ou acertar, né? Já envolvi viatura minha em acidente de trânsito, né? Que é passivo hoje de ter que pagar e etc. Diante disso que está sendo colocado, tá? E digo que mesmo sendo um excelente profissional, como eu sempre fui, né, operacional, de muitas vezes produzir dentro de uma equipe de trabalho, mais do que um batalhão da capital, como se buscar lá na época do meu trabalho, vão calcular e vão saber do que realmente eu estou falando. E eu fui perseguido dentro da polícia, eu já fui perseguido, já fui coagido a ser transferido daqui da Rotan, a ser mandado lá não sei para onde, entendeu? Eu já fui até ameaçado de morte, eu já fui dentro da instituição. Uma série de coisas, né? Chegar e sentar lá numa lanchonete lá, com minha esposa, com meus filhos, 3 vagabundos ali, né, observando. Imagina se eu tivesse desarmado, imagina se eu fosse uma vítima, um militar vítima de um código desse que tivesse com minha arma recolhida naquele momento, né? O que poderia acontecer da minha vida? Intimidado, desarmado, de pessoas que eu prendi, tá? Então, esse tipo de coisa que acontece, a gente fica extremamente revoltado. Eu tomo as dores, né, pelos militares, porque num cenário mais oculto, a gente sabe o que é que esses militares estão passando, né? O clamor deles para que esse código da mordaça, esse código da vergonha não seja aprovado, né? Mas que seja criado realmente um código de ética respeitoso e que trate o militar como profissional. Quando fui perseguido lá, eu fui perseguido porque eu lutei por salário digno. Foi por salário digno que eu quase fui expulso da polícia.
Porque colocaram eu lá no inquérito, eu respondi inquérito militar, entendeu? Colocaram eu lá na corregedoria, como se eu fosse um marginal, tá entendendo? E colocaram eu lá na 11ª vara, mesmo avocando a decisão de quem foi o cara, o presidente do inquérito, avocou a decisão do que o sindicante, que era o responsável pelo inquérito, decidiu que não houve crime, nada, no movimento criado por nós, que lideramos aí, para poder dar um salário melhor, quando nós tínhamos o 4º salário pior do Brasil naquela ocasião. E hoje, Mato Grosso tem o 6º melhor salário dos militares no Brasil. Precisou alguém que não era presidente de associação sair lá do meio da tropa lá e chutar o pau da barraca porque estava cansado. Filho estava passando necessidade, todo dia que tinha que ir com um copo americano, pedir um pouco de açúcar lá na minha mãe, que Deus a tenha, entende? Pedir uma caixinha de leite, passei por isso, entendeu? Porque nunca fiz bico na minha vida, sempre fui um cara que eu trabalhei exclusivamente para a Polícia Militar. Deputado. E se tiver alguém que conheça que eu fiz algum bico na minha vida, que pode pegar e citar aí mesmo aí no comentário onde é que eu fiz bico aí na minha vida. Aliás, fiz sim. Fiz bico de jardineiro, limpar jardim, podar cerca viva nos meus dias de folga, né? E não me fez menor do que ninguém não, dignamente. Então, o que a gente fala hoje é que esse código de ética a ser colocado da forma com que está aí, ele vai tirar a dignidade do policial militar, que já anda muito desmotivado. Tanto que nós vimos agora na prova do concurso de sargento, por mérito intelectual, que houve uma ausência de 25% dos inscritos. Ou seja, o soldado e o cabo não está muito interessado em seguir a carreira militar. Isso era um sonho que eu tinha lá atrás, quando eu era soldado, de fazer um concurso de prova de cabo, de sargento, que não surgiu na minha ocasião, quando surgiu não passei. Né? Então hoje você ter uma ausência de 25% significa que isso aqui já está ferindo o psicológico do militar. E tem mais ainda, tem uma série de coisas aqui que inclusive o próprio policial militar, que ele estiver aí fazendo pegar um atestado psicológico para fazer o tratamento, às vezes de algum problema que ele está, porque teve problema acarretado familiar ou problema acarretado no serviço, se ele apresentar o atestado lá, o comandante-geral pode suspender a arma dele, pode fazer o que quiser. Tudo isso aqui que eu citei, ele pode fazer. Pode transferir o cara, pode fazer do jeito que ele achar melhor. Só do cara apresentar um atestado psicológico. Imagina só, suspender a arma dele e tudo. Imagina eu quando eu estava no alcoolismo, em 2005, 2006. Né? O alcoolismo, tinha minha escala de serviço, eu ia, trabalhava, cumpria a minha função rigorosamente. Graças a Deus, sempre fui muito bom profissional. Imagina só se naquela ocasião lá, eu preciso de uma internação ou de uma ajuda. Precisei de ajuda. A instituição não estendeu a mão, como não estendeu para muitos. Muitos não teve a mesma oportunidade que eu de voltar a conhecer a sobriedade. Há 15 anos eu tô sóbrio. Né? Mas eu tive que procurar outras portas. Grupo de autoajuda foi onde eu consegui, mas por iniciativa própria e da família que me ajudou. Imagina só aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Se amanhã ou depois precisar de um atestado psicológico, o que vai ser dele? Ele vai perder a arma dele, ele vai morrer lá na ponta da esquina, porque o vagabundo, às vezes, que é da boca de fumo, que mora perto da casa dele, né, vai querer tirar a vida dele, sabendo que ele está desarmado, e simplesmente pelo fato do cara estar fazendo aí um tratamento psicológico. Então é uma vergonha, é uma vergonha. Isso que o Comando-Geral da PM quer fazer é uma vergonha. A gente está falando de poder, então, dentro da corporação, é isso, deputado? Exatamente, quer centralizar o poder em uma só palma da mão. Inclusive tira o direito até dos próprios comandantes regionais de decidir pela vida profissional do militar. Se o profissional estiver respondendo em determinadas coisas, hoje os comandantes regionais ele tem o poder de pegar e fazer ouvir, abrir o inquérito, fazer a sindicância, né? E tomar a decisão. Agora aqui não, aqui vai centralizar tudo na mão do imperador. O imperador que vai decidir a vida de todos.
Deputado, e como com relação ainda às garantias, né, dos policiais militares, né, existe hoje uma conversa aí com o governo para a abertura de novos concursos, né? Como que está isso aí no âmbito do governo? Sim, nós temos trabalhado a parte, vamos para a parte boa agora, né? Chega de pingar sangue, né? Como diz o ditado militar aí. Tá pingando sangue faz horas já aí. Essa questão dos concursos, nós tivemos agora concurso por mérito intelectual para terceiro sargento. Temos agora a previsão de abertura de concurso para soldados, que vai expandir no estado inteiro, onde está aquela ausência, né, de profissionais, que a escala está apertada, né, que infelizmente não tem o efetivo completo para o policial militar poder tirar o trabalho 24 e folgar 72 de forma com que é o Estatuto Militar, né? E teremos aí também a abertura de concursos aí para oficiais, né, o CFO, terão aí a quantidade de vagas disponíveis. Tudo isso um diálogo nosso com o próprio secretário de Segurança Pública e o governador, né, que a gente conversou, secretário da Casa Civil. Ainda estamos trabalhando muito forte aí para que nós possamos ter aí o SHOA, né, o CAOC. O CAOC, que é o curso de oficiais administrativos, que é para quem já está dentro da instituição, né? Então esse aí também a gente está trabalhando para que nós possamos dar dignidade àqueles que já estão dentro da nossa polícia e valorizar aquele que já é sargento, chegar a ser um oficial administrativo, né? Assim como nós conseguimos em outro ano anterior aí ter esse concurso, né? Nós teremos aí também aí, conseguimos com o governo manter a promoção por requerimento, que o policial, quando ele está indo embora, ele já tem o tempo, mas a vaga não abriu, ele consegue ser promovido e vai para a sua aposentadoria com aquele posto a mais. Conseguimos aí um grande trabalho, que foi a questão da vacinação de todos os membros da segurança pública, um pedido meu atendido pelo governador, ao qual a gente agradece, né, por ter nos atendido nisso. Não foi só apenas a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, né, Polícia Penal, todo mundo foi vacinado, mas inclusive chegamos a gravar um vídeo junto com o governador, agradecendo a isso, porque chegou um momento que a pandemia estava tirando 3, 4, 5 militares por dia, né, por óbito, e é muito lamentável, porque são profissionais que estão na linha de frente diuturnamente, defendendo a sociedade e a vida do cidadão de bem, né? Agora também conseguimos aí avançar em alguns equipamentos, né? Os nossos irmãos de farda da Rotan recebeu aí equipamentos, policiais lá de Rondonópolis, 4º Batalhão aqui em Várzea Grande. Agora estamos trabalhando já, né, com uma emenda coletiva minha, coletiva não, uma emenda em parceria com o deputado federal Neri Geller, né, o deputado Eliseu e o deputado Neri. Estamos colocando um aporte de aproximadamente 2 milhões, onde teremos aí a aquisição de 160 unidades de metralhadoras, calibre 9mm, e teremos 103 fuzis calibre 5,56, que irá atender todos os comandos regionais, todos, do Iapoque ao Chuí, todos os nossos comandos regionais da Polícia Militar vai receber. É uma distribuição que, como militar, eu vejo que todos merecem, então eu fiz questão de fazer essa distribuição e não deixar a cargo do comando geral, para muitas vezes o próprio comandante geral acabar não contemplando alguns comandos regionais. Então a gente já fez a distribuição, mandou para Brasília, para que de lá já venha essa distribuição direcionada para aquela unidade. Vamos supor, Cuiabá tantos fuzis? É tantos fuzis que vai ser entregue. Então cada unidade ela vai receber de acordo com aquilo que tá na emenda. Se fosse para o comando geral, o senhor acredita que haveria uma distribuição desigual desses equipamentos? Acaba acontecendo que sim. Infelizmente, acaba acontecendo que sim. E é justamente por isso que as nossas emendas ela tem que ser de acordo com aquilo que a gente direciona. Então, a gente já coloca tudo documentado, né, para que não haja essa vazante aí, como já aconteceu em outras ocasiões. Agora também nós estamos num trabalho, a Assembleia Legislativa e Governo do Estado,
né, na aquisição aí de 6.000 pistolas para os policiais militares. Já foi entregue uma quantia, vai ser entregue mais 6.000, tá? Isso é mérito do governo do estado com a Assembleia Legislativa e nós fizemos questão de buscar esse armamento para que cada um dos policiais ele possa ter uma arma cautelada, como é a própria Polícia Civil. Então, qual a diferença da Polícia Militar para a Polícia Civil? Né? A Polícia Militar é aquela que está no enfrentamento às ocorrências de pronto emprego. É quem vai lá e tem o contato direto com a situação. Então, eu acho que é justo que a Polícia Militar ela possa ter, cada um dos policiais, uma arma para ele trabalhar durante sua vida toda, zelar dela, e cada um arque com suas consequências. E caso um extravie alguma coisa, aí já é guerra dele. Mas o Estado fazer a sua parte, que é fornecer o armamento para que o policial possa exercer a sua atividade e zelar pela sua proteção da sua vida e de seu familiar na sua folga. Então, o senhor mencionou aí algumas vezes uma articulação com o governo do estado, né? O PSL ingressou na base do governo Mauro Mendes. Como que o senhor viu essa aproximação aí do partido com o governador? Natural, né? Todo partido ele tem suas articulações, né? Eu sou vice-presidente estadual do PSL, né? Nós tínhamos aí o Aécio como presidente do partido, acabou assumindo um cargo lá em Brasília, esse cargo do escritório estratégico do governo. Assumiu agora como presidente, até devido à ausência do Aécio aqui, mais diretamente na capital. O Cidinho assumiu a presidência do partido, né? Já tive um primeiro diálogo com ele, estamos aguardando outros diálogos para ver qual que é o rumo, o caminho que o partido realmente vai seguir, qual que é aí a construção da chapa de estadual, a chapa ao qual eu me coloco, né, com a pretensão já decidida de pré-candidato a deputado estadual, vindo à reeleição, né, e a construção também da chapa de deputados federais. Né. Estou trabalhando para poder contribuir, ajudar nessa construção, né, mas também a gente tem a nossa parte ideológica. Né. A gente tem a parte ideológica, né, que são nossos princípios, e isso a gente não abre mão. Não abro mão de apoiar o presidente Bolsonaro, né? Isso é bem claro. Já deixei claro isso para a nacional do PSL, já deixei claro isso para o nosso presidente estadual atual. Dizem sempre que não há nenhum problema, não há nenhuma complicação, então, por enquanto, a gente vai caminhando tranquilo. Né? Mas se eu ver que houver algum impedimento, também não posso afirmar que aqui permanecerei. Então existe essa possibilidade de, caso exista esse conflito ideológico aí para frente, que o senhor abandone o PSL? Na verdade não é abandono, né? A gente agradece, como agradeci o próprio Democracia Cristã, por eu ter permanecido nele durante 6 anos, né? 6 anos eu fui do Democracia Cristã, né? E agora, vindo para o PSL, ajudando num trabalho, já ajudei num trabalho de construção do PSL no estado, elegemos aí 47 vereadores, né, uma grande quantidade de vereadores no estado, elegemos prefeitos, vice-prefeito, né, e temos vereadores ainda que foi da nossa gestão lá no Democracia Cristã, mas aí a gente agradece como agradeceu e a gente busca aquilo que é o objetivo da nossa vida, né, seguir um partido de forma tranquila, com uma decisão livre que você possa tomar, mas ainda é cedo para falar em sair ou ficar, né? Temos a janela até em abril, onde você pode tomar a decisão, que vai fechar a janela lá naquela ocasião. No meu caso, eu tenho abertura para poder tomar a decisão de hoje ou amanhã, né? Eu sou oriundo, eleito do DC, não fui eleito pelo PSL, então assim como eu saí do DC livremente por não ter batido a cláusula de barreira, eu tenho a liberdade de sair do PSL hoje ou amanhã ou qualquer hora, até porque não fui eleito pelo PSL, mas durante eu estou aqui, eu estou trabalhando aqui e cabe a mim articular, buscar, fazer com que o partido siga um rumo daquele que ele já seguiu há dias atrás, né? Que é o caminho da direita, que é o caminho de ter voz, que é o caminho de ser um partido grande, permanecer grande como ele é hoje.
Deputado, como que o senhor vê esse embate aí do Senado hoje com as Forças Armadas, né? Esse desconforto aí da fala do presidente da CPI, Osmar Aziz, com relação às Forças Armadas. Como que o senhor viu essa fala dele? Olha, eu acho que as Forças Armadas, ela é a mãe, é, da defesa, da segurança do nosso Brasil, da nossa nação. É a mãe das armas, né? As forças de segurança, né? As Forças Armadas. E ele foi infeliz na fala dele. É, a idoneidade moral, a dignidade, a honestidade das nossas Forças Armadas, eu acho que ela não pode ser citado numa CPI hoje que é colocada com cunho político, né? Até porque nós temos um dos maiores ladrão hoje que faz parte da CPI da Covid, né? Nós temos lá um verdadeiro bandido, né? Que é aí o caso desse Renan Calheiros aí, né? Eu acho que se gostariam de fazer algo que realmente desse credibilidade, eles deveriam escolher alguém mais sensato e com uma moral mais preservada no país para que pudesse ser relator de uma CPI de grande importância quanto essa. Primeiro que eles já estão errados quando eles vetam de ouvir prefeitos e governadores. Por aí já se começa. Então isso já deixa claro que eles têm um único objetivo, que é ferir a integridade moral, desgastar e até fazer atos insanos e covardes contra o presidente da nação. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Então ali é uma CPI, é um verdadeiro circo armado, né, por esses que aí estão, né, como presidente e como relator. E infelizmente a polícia do Senado, ela tem que acatar ordens do senador, né? Infelizmente tem que acatar e acabou dando voz de prisão para uma testemunha que simplesmente não seguiu a coação e a arbitrariedade do perguntante, né? Que seria ali de fazer com que o cara afirmasse que ele tinha feito algo, né? Eu acho que cada uma pessoa ela tem o seu direito à ampla defesa. Então eu vejo como uma verdadeira armação hoje essa CPI da Covid. Pode-se haver algumas questões, né? Lógico, pode-se haver, né? Mas tem que saber a forma com que você investigue. Eu falo pode-se haver em relação a pessoas terceirizadas, lá para certas distâncias que não chega onde realmente é a pessoa ali da presidência da República. Até porque nos seus mais de 25 anos, todo check-up foi feito e nada foi constatado de arbitrário ou coisas ilícitas que foi feita pelo presidente da República, né? Mas hoje eles buscam a toda forma minar e desgastar, porque o interesse é voltar à malandragem, à ladroagem que tinha aí há tempos atrás aí, que feriu e acabou com os cofres do nosso país. Deputado, a Covid atravessou aí muitas famílias, né, muitas histórias de pessoas próximas, entes queridos, né, e o senhor também foi vítima aí, né, o senhor perdeu a sua mãe. Em nenhum momento o senhor questionou ou culpou o governo federal ou o governo do estado por esta morte, né? Como que o senhor lida com esta sensação e com essa administração da pandemia no nosso país? A pandemia ela é algo que foi criado lá na China, né? Ela veio da China e aos poucos ela veio tomando uma proporção até chegar no Brasil, até chegar no Mato Grosso, até chegar em Cuiabá, até chegar lá no bairro Altos da Serra, onde eu moro. Então foi todo um processo que aconteceu. Se eu for procurar culpado para isso, né, eu não vou ter sono e eu não vou conseguir caminhar na minha vida, né? Eu acho que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Durante a internação da minha mãe, eu passei parte do tempo ao lado dela, né,
dando todo o apoio, toda a assistência que eu pude dar. É muito doloroso você perder uma mãe e em 12 dias você perder uma irmã por choque emocional pela perca da sua mãe. É assunto que eu não gosto muito de entrar. Mas como você entrou e eu estou muito bem psicologicamente neste momento, para mim poder abrir sobre isso, né, eu vejo como uma grande fatalidade. Até agora, eu não tomei vacina ainda. Sou policial militar, né, eu tenho 44 anos, quando ia chegar a minha vez pela idade, não chegou em mim, né, e eu estou trabalhando, estou na rua, estou correndo atrás, corro mesmo risco, já fui infectado pelo Covid, e as vacinas estão aí, estão chegando, só o que a gente pede é que tenha organização na forma de vacinar. A organização, que seja feito sem atropelo, né, que respeite a idade de cada um, que é o limite que foi iniciado lá atrás, né. A gente fica feliz de ver hoje que o cadastramento está de 18 a 48 anos, né. A gente fica feliz de ver, mas que seja feito uma forma mais seletiva, né, se há de se fazer de acordo com a idade ali, vai fazendo até soltar a última dose que tenha, né? Cadastrou todo mundo, agora vai mantendo o limite de idade, né? Então, assim, muitas famílias foram afetadas, uns a gente conseguiu, graças a Deus, ver voltar em vida para casa, outros até depois de vacinado acabou falecendo, né? O Covid, ele é uma doença inexplicável. E eu sei muito bem o que é o Covid. Eu vivi dias de desespero, vendo toda a situação da minha mãe. Então, assim, a gente solidariza todas as famílias que mantenham todos os cuidados, independente de ter vacinado ou não. Temos que procurar manter o cuidado. E hoje, para você ter uma ideia, a morte ela está tão natural assim que no começo, quando morria 1, 2 ou 3, né, dava aquele impacto. E hoje não. Hoje é sepultado 20, 30 por dias e é como se fosse já natural, né? Então já não tem mais aquele emocional igual era antes. Então cabe a nós ter muito zelo e muito cuidado. E aqueles que não tiveram nenhuma perca na família, continue se cuidando. Aqueles que estão facilitando, indo para as lanchonetes, para os bares à noite, né? Se atentem, muitas vezes você possa ter uma resistência muito boa fisicamente, mas o teu pai, a tua mãe, a tua avó lá na tua casa não tem a mesma resistência que você. Deputado, muito obrigado por ter compartilhado, né, esse momento. Eu imagino que não seja fácil falar abertamente sobre esse assunto e agradeço por isso, porque muitas pessoas também podem se sentir fortalecidas, né, com o seu depoimento aí. Nós agradecemos do RDTV, estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista. Vou deixar um espaço para fazer as suas considerações finais e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, deputado. Agradeço ao RDTV por mais essa oportunidade, ao grupo RD News, do Romilson, né, e dizer que nosso trabalho na Assembleia segue. Derrubamos aí o veto agora da questão dos professores, né, até que o último seja vacinado para poder voltar em sala de aula, né. Isso não significa que a gente é base de governo e está ali para poder cumprir ordens ou determinação, não. Nós temos uma ideologia e eu sou um deputado independente, isso eu posso dizer com toda franqueza, né. Além disso, nós temos feito um grande trabalho de regularização fundiária. Faço parte da Comissão Parlamentar de Regularização Fundiária. Entregamos ontem 450 títulos lá no Osmar Cabral, CPA 1, 2, 3 e 4. A gente também já fizemos esse trabalho e está sendo entregue, né? As cidades do interior, as nossas emendas estão começando a chegar realmente aquela contribuição do deputado Eliseu. E tudo isso aí faz valer, como é o caso de Juína, que recebeu lá quase 400 mil lá de emenda da saúde, né, que ajuda aquela população.
Então, é um trabalho que a gente vai voltando. Além da segurança pública, fazemos esse grande trabalho aí pela população, a periferia e etc. Então, agradeço pela oportunidade e que Deus continue iluminando o caminho de todos nós. Muito obrigado, deputado, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais e acompanhar o trabalho do RDTV lá no YouTube. Até mais, um abraço.